Boa noite a todos, que a bênção do Senhor nos acompanhe nesta noite, nessa pequena reflexão que vamos fazer para a glória de nosso Pai Celestial. Quero compartilhar com os irmãos a experiência do Evangelho de Lucas no capítulo 10. Ali fala dos 70. E ali o Senhor deu uma ordem para os apóstolos, para os 70, uma incumbência, e ali nós tiramos muitas lições para o nosso proveito. Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 1 até o 25, diz assim: Depois disto, designou o Senhor outros 70, e os enviou diante de si, de dois em dois, de todas as cidades e lugares onde haviam de ir. Ele dizia, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandes trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alfanje, nem alparga. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: Pai seja convosco. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiveram. Por digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receber, comei do que puser diante de vós. Curai os enfermos que nela houver. Dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contra tudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, ó Corozi, ai de ti, Betsaida, porque sentirem Sidom, se tivesse operado os milagres em que vós operaram, há muito sentadas em Sicílio e cinza, elas teriam arrependido. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, e até o Hades descerás. Quem vos ouve, a mim ouve o que me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram depois dos 70 com ele, com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. E eis que eu vos darei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque vos submete os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Amém. Irmãos, aqui uma excelente reflexão, né? Nós tiramos aqui desse mando de nosso Pai Celestial. Cristo manda de 2 em 2, que é o verso 1. Então sempre a preocupação de Cristo é que um poderia suster o outro, um poderia animar o outro. Então, quando Jesus mandou os 70, ele disse: vocês vão, mas vão de 2 em 2, vocês não vão só. Então, todas as cidades, lugares, é difícil, né? Não vão só. Porque Jesus sabia
que um só poderia ocasionar uma perseguição, uma morte. 2, se um morresse, pelo menos ficava um. No verso 3, verso 2, Jesus falou da seara, né? Que a seara, na realidade, ela é muito grande, né? Que a extensão do Evangelho de Cristo aqui é uma extensão mundial, global. É uma extensão que envolve toda nação, tribo, língua e povo onde a gente. Mas ele fez uma oração, ele fez um pedido aqui, ele fez uma súplica, orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Então é necessário, né? Todos aqueles que se submetem, todo aquele que se submete ao Evangelho, que ele vire um trabalhador desta seara. Então Jesus, ele não dispensou, quem quer que seja, cada um tem que fazer a sua experiência. Quando muitas vezes a gente julga, aquele não vai dar, aquele não serve. Deus habilita a pessoa. Então, na realidade, a seara precisa de pessoas capacitadas, pessoa preparada, mas nós não podemos julgar quem vai ser aquele competente, né? Quem vai ser aquele. Nós não podemos fazer como Samuel fez na unção dos filhos de Jessé. Mas nós temos que orar para que Deus mande a pessoa certa, a pessoa que tem amor por essa verdade, né? Então ele também diz que os apóstolos, eles iam pregar o evangelho, mas eles iam entrar em meio de lobos, né? Como diz aqui, eu vou enviar vocês como cordeiro, mas sabeis que vocês, né, ao meio de lobo. Então, quantas pessoas que já invadiram, já vieram para o Evangelho de Cristo, ali Paulo com Demas, ali Paulo com Silas, né? Nós temos Judas no meio. Então a história do Evangelho é assim, Paulo disse, né? Paulo lá repete essa questão de lobos, né? E Jesus disse, eu vou enviar vocês, cordeiro, vou enviar vocês, são inocentes, vocês vão no meio de lobo. Quer dizer, outras palavras, vocês se precaviam, vocês tenham cuidado. Vocês sejam sempre, ou sejam prudentes, que vocês, muitas vezes vai ter uma aceitação muito boa, mas aquela pessoa vai ter outro propósito. Outra questão aqui é a bolsa. Não deviam se preocupar com quanto tem, por deixar-se que tem, né? Quem saudasse, saudai a todos, né? Outra coisa também é que eles deviam sempre levar uma coisa, a paz, né? No verso 5, quando você diz Pai do Senhor, Pai de Deus, aquele que não desse paz já sabia, né? Que os apóstolos, eles seriam perseguidos. Então Jesus, se vocês entrar numa casa, diga paz, por mais que a pessoa não responda. Quantas vezes nós vemos aqui os apóstolos entrarem em muitas cidades, né? Muitos deles levaram a paz, transmitiram a paz, né? E muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Salmo 119, verso 165. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, eles traziam o Evangelho é a paz para o ser humano. Mas muitas vezes eles eram o que? Mal interpretado. Eles levavam a paz, levavam o Evangelho, e muitas vezes eles eram perseguidos, entendeu? Então, outra coisa também aqui é a questão aqui de comer. Não devia se preocupar, né? Não devia estar escolhendo comida, mas deviam, né, receber o que a pessoa tinha em sua casa para dar para eles. O verso 9 diante fala de que eles foram dotados de um poder muito grande, né? Diz que eles curavam, né? Se tiver alguém enfermo, vocês vão curar, né? E vão curar a alma e vão dizer é chegado o reino de Deus, que é algo espiritual, tanto físico como espiritual. Curar os enfermos que houver nela e dizer é chegado o reino de Deus. Então, geralmente, quando Cristo curava, ele dizia vai e não peque mais, né?
Quer dizer, vai e te converta para o reino do céu. Há ponto aqui muito importante, né, que até o pó, o verso 11, até o pó da vossa cidade que vos não pegou aos pés, sacudiu contra vós, contra tu. Saber isto que o reino de Deus é chegado. Muitas vezes ele saiu, quando eles eram muito rejeitados, Jesus que ele não devia levar nem a poeira e nem o pó, em outras palavras, não levar nem lembrança daquela casa. Mas uma coisa eles diziam, é chegado o reino de vós, o reino de Deus até vós. Então, irmão, desde quando se prega o reino do céu, né? Hoje nós vamos falando do reino de Deus, o reino de Deus. E isso aí já vem desde o dia de Cristo, né? E assim os apóstolos diz aqui, né? O verso 12 fala que haverá menos rigor para Sodoma do que uma cidade que fora rejeitada, uma cidade que rejeitara a Cristo, o Evangelho e os apóstolos. Diz aqui, porque Sodoma e Gomorra, diz aqui, né? Naquele dia haverá menos rigor. E, então, o Evangelho, ele quer converter as pessoas. O Evangelho quer tirar a pessoa da condenação eterna. Então, aqui é chamado Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, onde Jesus operou muitos milagres, Jesus fez muitas curas, mas infelizmente, né, eles não viram, eles não se arrependeram, eles não aceitaram o Evangelho de Cristo. Diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que tiveram tanta evidência, tanta prova da operação do Espírito Santo nas pessoas, que os apóstolos e Cristo, eles eram do céu, eles eram genuínos, né? Aqui, irmãos, importante aqui o verso 16, quando Jesus diz, olha, se quem ouve a voz, há de me ouvir, e aquele que me ouve, aquele que me rejeita, rejeitar a voz, rejeita a mim. E quando rejeita os apóstolos, quando rejeita a Cristo, rejeita aquele que enviou Jesus. Então existe essa cadeia, essa união do Pai, do Filho e do mensageiro de Deus. Então, quando nós somos rejeitados, como nós somos escarnecidos, mal entendidos, a gente não está rejeitando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, do que Cristo, do que o próprio Pai Celestial. Então, aqui, quanto, né, a gente vê isso na experiência diária, né? Então, a verdade é chegada com toda a compreensão, com toda a verdade. Então, com isso aí, Jesus, ao fazer esse mando para ele, depois eles voltaram. Diz que eles voltaram alegres, contentes, sorridentes. Os 70, que eles acompanharam Cristo, 3 anos com Jesus, viram os seus milagres, viram o seu comportamento, o seu caráter. Diz que eles voltaram muito contentes, né? E depois diz que Jesus disse, olha, eles falaram assim, até o demônio nos submete. Em nome de Jesus eles expulsavam o mal, em nome de Jesus eles tiravam o espírito mal. Então eles receberam um poder de Cristo muito grande para efetuar este trabalho. Então todo o trabalho do Evangelho presente e no futuro vai ser uma ação do Espírito Santo, com o poder de Cristo, né? O representante de Cristo, o Espírito Santo, há de operar esse milagre. Quando eles falaram que o demônio submete a ele, Jesus, ele disse, está certo. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como raio. O próprio Cristo, né? Lá no Apocalipse, no capítulo 12, aquela grande batalha que houve lá no céu, e Jesus expulsou Satanás e os anjos caídos, todos eles. Então, pela palavra de Cristo, Satanás caiu do céu. E aqui na terra, o inimigo ainda tenta fazer o quê? Ainda tenta impedir
a obra de Deus através de seus representantes. Então ele é o inimigo de Cristo, foi inimigo de Cristo no céu, é aqui na terra e é inimigo de todos aqueles que se submetem a Cristo. Por isso que o apóstolo São Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. A dimensão do ódio dele, a dimensão dessa raiva dele é conhecida como leão. O leão, ele espreita aquela presa para que ele possa matar as pessoas asfixiadas. Então, quando Cristo disse que ele viu Satanás, ele viu, e Jesus enfrentou ele aqui. E não é o menos que nós não vamos enfrentar ele. Nós não enfrentamos em pessoas, mas o inimigo tem os seus representantes, né? E aqui também foi dada a autoridade sobre serpentes, escorpiões, um poder de todo o poder do inimigo, né? E nada de alguma coisa que ele estivesse para ajudar uma pessoa, para expulsar o mal, de que tudo seria dado, eles tinham autoridade do céu. Mas eu concluo, irmão, com um texto-chave, que é o 20, que é essa alegria dele, essa satisfação dele, essa obra que eles tinham, esse dom que eles receberam do Senhor. Isso faz parte, é muito importante, mas existe uma coisa superior a isso que Cristo falou. É o verso 20, quando ele diz: contudo, não vos alegreis, porque vos submete os espíritos, mas alegrai-vos antes, que o vosso nome está escrito no livro do céu. Então a importância é muito grande para um evangelista, para uma pessoa nós que trabalhamos na obra de Deus, é continuar firme e terminar a nossa vida firme. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso eterno e suficiente Salvador, o nosso nome vai para o livro da vida. É uma honra, é um privilégio que Deus concede a todo ser humano, todos aqueles que trabalham na obra, que ajudam esse evangelho, que enfrentam esses inimigos espirituais, inimigos materiais, todos eles nós recebemos essa honra. Mas a alegria da gente é permanecer na fé. Jesus quis dizer que o importante não é o princípio, mas toda a nossa carreira e terminar firme ao lado de Cristo. Então essa é a grande missão que Cristo deu para os 70, não ficou só com eles. Essa missão também ela cabe a todos aqueles que nascem no reino do céu, desejar a toda a nação, todo aquele que nasce no reino do céu, nasce como o missionário. Então esse poder que foi otorgado aos apóstolos é o mesmo poder que está aqui no Evangelho, no mesmo livro. Jesus disse assim, 24, 49 de Lucas: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Então a todos quanto, diz aqui a palavra de Deus, todos quanto receberam um poder muito grande, de que esse poder há de revertir, foi a promessa da parte do Pai. E assim que Deus nos ajude, Deus nos dê a graça, que Deus nos dê ânimo, disposição, coragem, para que possamos continuar esse trabalho, mas ser ciente de uma coisa: todos vão encontrar obstáculo, dificuldade, o inimigo, e se for possível, vamos encontrar até alguém que há de nos querer tirar a nossa vida. Mas que promessa nós temos, Que promessa nós temos? Tem muitas promessas, o qual o Senhor prometeu aquele que for fiel até a morte, a recompensa da vida eterna. Quantas pessoas morreram sem ter recebido a promessa? Então não devemos temer,
mas devemos ter em mente uma coisa, que nós lutamos não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestade da maldade. Efésios 6, verso 2. Mas uma coisa nós podemos ter em mente. O apóstolo São Paulo, escrevendo no livro de Romanos, ele diz assim no capítulo 8 de Romanos 30, ele diz assim, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, havemos de vencer todos os obstáculos, todas as provas, toda a dificuldade. É necessário a paciência, a comunhão com Cristo, principalmente a comunhão com Jesus, para que possamos, né, caminhar nessa obrigação, caminhar nessa tarefa árdua e difícil. E no fim dizer as palavras que o apóstolo São Paulo disse, que ele tinha combatido o bom combate, acabado a carreira, mas guardado, acima de tudo, a fé. Assim que Deus nos abençoe todos, nos dê sua graça, seu perdão, e faça de nós o que ele fez com os 70, que nos habilite a todas as coisas para a honra e a glória do seu santo nome. Meu desejo e oração para todos nessa noite. Amém.